a gente parar para pensar, o Bacurau é o primeiro filme que ele faz dentro de um contexto de polarização extrema do país. Então, isso eu acho que acaba intensificando e justificando esse o filme ter ocupado posição de destaque aí no debate, porque não só ele surge nesse momento de polarização, como ele aperta o próprio calo da polarização de alguma maneira. Por exemplo, nós temos alguns confrontos relacionados ao debate político brasileiro que são feitos de maneira um pouco escrachada, vamos colocar dessa forma. Por exemplo, o embate de classes. É de fato um confronto confronto físico direto entre pobres e não pobres, né, mas pelo menos uma comunidade mais humilde e pessoas mais ricas, entre o nacional e o estrangeiro, de uma forma um pouco escrachada, e isso acabou talvez dando até argumento para as pessoas que colocavam como se fosse um discurso político enlatado. Então, por isso que eu digo que ele aperta o calo da polarização, porque ele dá elementos para essas pessoas. Mas não faz sentido a gente questionar, não, porque aquilo não foi feito de forma sutil, que está necessariamente errada. Ninguém fala aqui, por exemplo, do Tarantino, como que ele não utiliza a violência de uma forma sutil, como que a Catarina Brilar não fala do feminismo de uma maneira sutil. Parece que é querer moldar e podar a maneira como que ele deve abordar isso em seus filmes. Mas eu acho que por trás desse debate aí escrachado, como dizem, na verdade está o que está acontecendo, como vem acontecendo há muitas décadas no cinema, que é o esvaziamento da identidade. Então eu acho que Bacurau é sobre esse esvaziamento dessa identidade a partir de conflitos que são muito, de fato, escrachados. Por exemplo, o cinema nacional simplesmente fecha um Embra Filme porque não querem que o cinema nacional tenha mais essa identidade. É de fato o neoliberalismo penetrando diretamente o produto estrangeiro como majoritário no nosso mercado. É o produto dublado sendo majoritário no nosso mercado, apagando de fato. Agora que a gente tem muitos filmes dublados, muitas salas dubladas, não precisamos mais ocupar nossas salas com filmes nacionais. Então, porque de fato esse esvaziamento de identidade foi de maneira escrachada no nosso país, com argumento, como eu falei, do neoliberalismo, vamos desenvolver a dublagem para consumir produto de fora. Assim, é muito escrachado esse esvaziamento de identidade. E aí, para falar diretamente mais de Bacurau, é sobre isso, tirar Bacurau do mapa. E isso de Bacurau não ser um lugar que existe de verdade, vai ter aquele poder alegórico que a gente mencionou, de que são várias Bacurais, o Cid falou. Bacurau não é aí em Pernambuco, mas de alguma maneira está falando sobre uma identidade do Nordeste, mas também como do Brasil como um todo, porque assim a identidade brasileira se constrói na soma das partes, né? A cultura do Sudeste, a identidade do Nordeste, a identidade do Norte. Então, eu acho que é uma forma de se posicionar, como eu falei, apertando o calo da polaridade, utilizando a mesma linguagem que sempre utilizaram quando se tratava de cinema nacional, principalmente. E vai remontar um pouco o debate que a gente falou sobre o Oeste outra vez, de como o Kleber ele abraça mais essa questão do cinema estrangeiro, elementos do cinema, principalmente americano. A gente vai resgatar aquela questão de como o cangaço é formado a partir de elementos também do faroeste, para lidar com isso dentro do filme. E o filme também se resolver a partir do desenvolvimento narrativo que se apropria desses códigos. Mas, como eu falei, sempre com esse poder alegórico para o esvaziamento da identidade. Aí cabe a quem julgar se isso é sutil ou não, e ainda que não seja sutil, qual é exatamente o problema nisso. Como eu mencionei, outros diretores que também lidam com seus temas e suas escolhas e abordagens de maneira bastante impositiva, e isso não torna ruins. Basicamente, é esse meu entendimento do que tornou um pouco esse Bacurau, esse fenômeno, e lógico que talvez, pensando no mercado internacional, ainda que não compreendam todas essas implicações, com certeza aquele espectador percebe ali aquelas contradições, e Cannes, por exemplo, tem esse costume de premiar não, mas de o objetivo de Cannes é esse, né? Parece que não tem mais essa contra-hegemonias. Então, permitir que todos tenham espaço. Então, acaba tendo uma assimilação temática com o que Cannes propõe e também com campanha e com a imagem já construída do Kleber, Bacurau adquiriu essa relevância.
Bruno falou aí sobre essa abertura, né, da cultura estadunidense, sobretudo no Brasil, e é o que a gente está vendo, né, dia a dia. Agora com Lilo Stitch aí, assumindo todas as salas de cinema e ficando realmente uma cota muito pequena para qualquer outro tipo de filme. Agora, o Bacurau realmente é um filme que, por mais que o Cleber Mendonça tenha esse marketing, né, ou essa ideia em cima dele, é um filme que destoa muito, né? O Cleber Mendonça, junto com Juliana Dornelles, eles realmente fazem um filme que é para escancarar alguns debates que havia se iniciado já há algum tempo, né? Como eu falei, a gente tem lá o Bacurau de 2019, então a gente já tinha tido o impeachment da Dilma, a gente estava já com o governo Bolsonaro já naquele momento, então realmente essa polaridade, né, do discurso e de agentes da sociedade realmente estava muito acirrado, e é um filme que tem, dentro da política, ele abre realmente diversas portas e eu já fiz algumas críticas de outros filmes em que alguns discursos, alguns temas são abertos, mas não se fecha, e eu acho que aqui ele fecha de forma exemplar. Então, eu acho que o Cleber Mendonça e o Juliano Dornelles, eles fazem um filme em que eles constroem uma ideia de comunidade muito forte. Essa é uma comunidade nordestina, realmente, dessas regiões mais desfavorecidas. Elas são realmente muito simbólicas. Eu sou nascido em Salvador, conheço parte do sertão da Bahia, e eu sei como é que esse organismo, né, essas comunidades são quase como um organismo. Ele traz essa história do Brasil, ou seja, através daquele museu, né, daquela cidade de Bacurau, ele traz um pouco da história do nordestino, como aquele povo foi forjado. Ele discute também sobre essa entrega do Brasil para os Estados Unidos. A gente vai ter aqueles dois forasteiros, né, que se dizem do Sudeste, né, paulista. Aí a personagem da Karina Telles fala não, eu não sou paulista, eu sou carioca, né, mas que esses dois se veem como estadunidenses, tal qual Flávio Bolsonaro sempre faz questão de dizer, né, o nosso patriota aí, que sempre faz elogios aos Estados Unidos e se acha um cidadão estadunidense. Então, a gente tem tudo isso, né, muito bem embalado em um filme que põe o pé na porta, em um filme que é para tirar as pessoas daquele marasmo, daquela comodidade. É um filme realmente que os dois diretores, né, tanto o Cleber Mendonça quanto o Juliano Dornelles, eles não quiseram fazer um filme para você pensar, para você relativizar, para você achar contextos. Não. Ele quis mostrar de uma forma gráfica, né? Acho que o Bruno até citou a questão do Tarantino aí. Então, os diretores, eles trazem realmente uma violência bem gráfica, né? E assim, não tem medo. Eu acho que realmente é muito corajoso para o momento que o Brasil passava fazer um filme como esse. E talvez até por isso mesmo que teve algumas recepções negativas. Mas que bom que os elogios foram maiores e assim, teve gente falando de obra-prima, e eu acho que isso não é nem questão, mas é um filme muito importante que marca realmente o momento em que o Brasil passava e que marca realmente a vontade de dois diretores de fazer um filme e todo o elenco, né? O próprio Bruno falou aí que ele fez um podcast. Eu também participei de um podcast, tive o prazer de entrevistar a Bárbara Collin, que faz a personagem Teresa, o Tardelli Lima, que faz o personagem do Tony Júnior, que é o prefeito, e o Tomás Aquino, que faz o personagem do Pacote. Foi realmente uma conversa assim maravilhosa, e saber mais de como foi feito, né, aquele filme, das dificuldades. Não é um filme de estúdio, é um filme que vai lá para o sertão mesmo, vai vivenciar a precariedade do local, vai vivenciar aquele calor extenuante, aquele calor que machuca, né? Então, assim, eu fico muito realmente agraciado, muito feliz de ver um filme como esse sendo do meu país, retratando o Nordeste. O Bruno fala, é um filme que se passa no Nordeste, está exemplificando o Nordeste, mas pode ser para o Brasil todo. Eu também acho. Tem uma cena muito interessante que a personagem da Karina Telles pergunta: que nasce Bacurau é o quê? E o menino fala: é gente. Ele não fala é nordestino, é bacurauense, não, é gente, sabe? Então, eu acho que essa simples pergunta, essa simples resposta dá essa dimensão de que é o Brasil, sabe? O que nasce no Bacurau é brasileiro. Não tem essa distinção de quem é do Sudeste, quem é do Nordeste, quem é do Norte. Então, realmente, acho que o discurso do filme está para além
dos elementos que o filme entrega, está para além de como os personagens, né, vão dramatizar esse filme. Eu acho que o discurso realmente é muito potente, de novo, contextualizando, principalmente com o momento que o Brasil vivia.